O difuminado ou alongamento, no processo de repintura, é uma técnica especial de aplicação de tinta que visa eliminar as diferenças de tonalidade de cor. Este processo consiste em alongar a área a ser repintada. E pode ser realizado numa área grande ou pequena, numa mesma peça única ou em peças adjacentes a que será repintada. O lixamento do difuminado é feito com lixa fina, podendo ser de grão 1200 ou 1500, ou mesmo uma manta abrasiva adequada. Esta etapa tem como objetivo proteger as peças que não vão ser repintadas e pode ser feita com papel ou capa plástica, produtos específicos para mascaramento. Inicialmente, faça um mascaramento parcial, fora da cabine, deixando um acesso para poder manobrar o veículo. Este procedimento evita contaminações dentro da cabine, proporcionando um acabamento com maior qualidade. Após o veículo ser colocado na cabine, complete o mascaramento. Em seguida, faça a limpeza com solução desoleante nas áreas a serem repintadas. Com um pano especial do tipo pega-poeira, efetue a limpeza final para eliminar qualquer tipo de impureza. Esta operação deve ser realizada antes da aplicação da tinta e também antes da aplicação do verniz. A aplicação da tinta deve ser feita com uma pistola de gravidade HVLP com bico 1.4 para tinta de acabamento e verniz. A tinta pode ser poliéster metálica ou lisa ou poliuretânica lisa. A tinta poliéster é diferente da poliuretânica. A poliéster necessita de verniz bicomponente para a proteção e o brilho. Já a poliuretânica, por ser uma tinta 2 componentes, não necessita de verniz, pois após a secagem já irá possuir brilho e proteção. Leve em consideração o número de demãos recomendado pelo fabricante para se obter a cobertura, o brilho e a proteção desejada. Após a aplicação da tinta, damos início ao processo de secagem. Caso a área repintada seja grande, utilize o sistema de secagem da própria cabine. Se for uma área pequena, você pode realizar este processo de secagem com um painel infravermelho. Depois de seco, remova o mascaramento. Da cabine, estacione em uma área apropriada e, se necessário, faça o lixamento localizado e a limpeza do veículo. Depois disso, o veículo estará pronto para a montagem. Antes de iniciar o polimento, deve-se mascarar todas as partes que não serão polidas, principalmente as peças de plástico e borracha. É recomendado lixar apenas pontos de sujeira de forma localizada com lixa grão 1500 ou 2000. Deve-se evitar o lixamento de toda a peça. Inicie o polimento com boina de lã agressiva, utilizando o líquido polidor ultraforte ou massa de polir base d'água.
Após este processo, troque a boina de lã agressiva por uma boina de lã de acabamento e utilize o eliminador de risco de lixa para eliminar riscos da etapa anterior. Para eliminar as marcas da boina, aplique o alto brilho com boina de espuma. Para finalizar o polimento, aplique alto brilho ou película protetora com algodão especial para polimento, a fim de se obter o brilho final desejado. E um último recado. Lembre-se que dentro de uma oficina de pintura não devemos utilizar produtos que contenham silicone para evitar a contaminação do ambiente. Por fim, lave o veículo para remover o líquido de mascaramento, deixando pronto para entrega. Assim que entrar com o carro na oficina, o primeiro passo é lavar o veículo. Para lavar o carro, use shampoo neutro para remover contaminações como barro, poeira e outros. Mesmo que o carro aparente estar limpo, não pule esta etapa. Lavar o veículo seguramente vai proporcionar a condição ideal para o seu trabalho. Depois de limpo e seco, aplique o líquido de mascaramento nas peças que não serão trabalhadas para proteção contra empoeiramento dentro da oficina. Utilize um pano úmido para remover o excesso de produto nas peças que serão pintadas. Na preparação da superfície, a segunda etapa é o desengraxe das partes a serem reparadas. O desengraxe é feito com a solução desoleante, que atua removendo os resíduos de sujeira mais pesada. Ocasionalmente se fixam na pintura manchas de graxa, cera e respingos de piche de asfalto. Use um pano apropriado para o desengraxe. O desbaste deve ser feito nas bordas em torno do dano a ser reparado. Utilize lixa de corte grão 80 para nivelamento da tinta com a chapa. Você pode desbastar tanto com lixadeira pneumática como manualmente. Depois, use uma lixa grão 150 ou 220 para eliminar os riscos provocados pela lixa grão 80. Lixar a pintura proporciona uma maior adesão do wash primer e do primer. Utilize lixas mais finas, de grão 320 ou 400, em uma área de 10 a 15 centímetros em volta do dano. Este espaço vai tornar mais segura a aplicação do wash primer e do primer. Você
vai ver que desde antes do primeiro lixamento até o último mascaramento, já dentro da cabine de pintura, a limpeza é um processo que ocorrerá várias vezes durante a repintura. Utilizando a solução desoleante, a peça sempre estará limpa, requisito básico para um bom trabalho. Com ele, elimina-se toda a poeira e contaminação da peça a ser repintada. Lembre-se, como foi mencionado anteriormente, a solução desoleante é utilizada com um pano apropriado. A aplicação da massa poliéster serve para corrigir pequenas imperfeições, como riscos de lima de funileiro e ondulações na chapa. A massa poliéster sempre deve ser aplicada sobre a chapa nua, nunca sobre a pintura do veículo. Para seu processo de catálise, utilize a balança de precisão ou o dosador. Mas o que é catálise? Catálise é o ato de misturar dois componentes distintos, o produto e o catalisador, com a finalidade de provocar uma reação química proporcionando a secagem da massa. Lembre-se que após a catálise, o tempo de vida útil da massa será de aproximadamente 3 a 5 minutos. Portanto, ela deve ser preparada em pequenas quantidades. A massa poliéster é catalisada de 1 a 3%, proporcionalmente ao volume de massa e à temperatura ambiente. Aplique a massa poliéster sobre a peça com uma espátula plástica. O lixamento da massa poliéster deve ser feito manualmente com um taco de borracha rígido com lixa grão 80. Após o lixamento manual, utilize a lixadeira roto-orbital pneumática com disco de lixa grão 150 ou 220 para remover os riscos da lixa grão 80. Confira o desbaste do degrau. O mascaramento deve ser feito antes da aplicação do wash primer e do primer de enchimento. Lembre-se que este primeiro mascaramento é um mascaramento parcial e que deve abranger somente o entorno das áreas que irão receber a aplicação do wash primer e do primer. Ele deverá ser removido logo após a secagem destes produtos. A aplicação do wash primer é feita após o lixamento da massa poliéster e tem como finalidade proteger a chapa contra a corrosão e promover a aderência do primer de enchimento. Aplique o wash primer usando uma pistola HVLP com bico 1.4 ou 1.5, com 2 passadas leves sobre a massa poliéster ou sobre a chapa nua. A aplicação do primer de enchimento ocorre logo em seguida à aplicação do wash primer sem necessidade de lixamento. A principal função do primer de enchimento é corrigir pequenas imperfeições sobre a chapa e sobre a massa poliéster. Aplique o primer de enchimento em 2 ou 3 passadas com uma pistola HVLP, bico 1.8 ou 2.0. O
controle de lixamento tem a função de demonstrar, no momento do lixamento, pequenas imperfeições ou ondulações no primer, facilitando o lixamento. Aplique o controle com uma pistola HVLP bico 1.4 ou 1.5, ou utilize spray color, com uma leve passada sobre o primer de enchimento. Faça o lixamento do primer manualmente com lixa de grão 320, usando taco rígido. Logo após, utilize o disco de lixa grão 400 com lixadeira rotorbital pneumática para eliminar os riscos da lixa grão 320. Para melhorar o acabamento, pode-se utilizar lixa grão 600, eliminando totalmente os riscos das lixas anteriores. Após feito esse procedimento, a peça estará pronta para receber o acabamento final de tinta e verniz ou de tinta poliuretânica. O acerto de cor possui algumas etapas. A primeira é a identificação da cor, que é feita através de catálogos de cores e códigos contidos na carroceria do automóvel ou banco de chapa de cores. Após identificar a cor, efetue a pesagem da tinta. A pesagem é feita através de uma balança de precisão, máquina Lazomix e um software onde está disponível a formulação correta das tintas. Feita a pesagem da tinta, mexa com uma espátula para ficar bem homogênea. Utilize depois uma régua de proporção para fazer a diluição. Depois, aplique a tinta em um corpo de provas específico para comparação entre o corpo de provas e a pintura original do veículo, identificando se a cor necessita de ajustes.